Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Karina e como o professor Machado já deve ter falado para vocês, eu sou a mais nova integrante da equipe de Química, para vocês conhecerem um pouquinho sobre mim. Eu sou farmacêutica formada na Universidade Federal do Paraná e hoje em dia eu trabalho com a parte de transfusão de sangue lá no Hospital Trabalhador aqui em Curitiba. Eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão e uma parte muito legal dela é que ela é extremamente ampla, então eu posso trabalhar com transfusão de sangue, mas ao mesmo tempo estar aqui conversando um pouquinho sobre química orgânica com vocês. Talvez eu passe um pouquinho daqueles 30 minutos estipulados para cada aula, então você sinta-se à vontade para passar para frente, assistir só os exercícios que você acha que tem mais dificuldade. E se você tiver um pouquinho mais de tempo e conseguir assistir a aula inteira, melhor ainda, mas é importante aproveitar, né? Então vamos começar aqui. Vocês já estão vendo a minha tela. Então, a gente vai falar hoje sobre a aula 11 de Química C, que trata de nitrocompostos, tiocompostos e compostos organometálicos, que é essa aula aqui. Eu selecionei alguns exercícios específicos para a gente fazer juntos, e o primeiro deles é esse número 2, que fala sobre o tolueno. Então, tolueno, ele sofre uma nitração exaustiva, né, uma reação de nitração exaustiva, e o produto final é o TNT, um explosivo, parará, e aí no final aqui ele vai dar uma dica pra gente, que essa reação de nitração do tolueno leva à introdução de grupos nitro, NO2, nas posições orto e para. Então eu peguei esse exercício bem para a gente relembrar todas essas posições reativas do anel benzênico, que são bem importantes e são bem frequentes em provas de vestibular, né? Então, esse aqui é o nosso benzeno, tadinho dele, ficou feio. Aqui é só uma dupla ligação, tá? Foi só um desenho meio mal feito mesmo. Mas não é tripla, não. Então, aqui a gente tem o tolueno, né? O benzeno ligado ao CH3. E aí, o tolueno, ele vai ser exposto, né? A essa reação de nitração, com a adição dos grupos nítricos nas posições orto e para. Então, a gente vai ter referente ao grupamento metila, as posições orto, que são as dos carbonos adjacentes, né, ao grupamento metila, meta, as intermediárias, e para, que é exatamente a oposta ao outro grupo que está adicionado ao anel. E aqui ele já entrega para a gente no enunciado que esse tolueno vai sofrer essa ligação, essa reação de nitração. Nossa, esse nitrogênio também ficou feio aqui. Nas posições orto e par. Então, nas posições orto, que são as dos carbonos adjacentes, e na posição para, que é a exatamente oposta. Beleza, a gente já tem a estrutura aqui, e se a gente for olhar em todas as opções aqui, a alternativa que traz exatamente essa opção é a letra D. Só tá viradinha, mas é a letra D. Então, ó, a metila aqui, os dois nitros nas posições orto, as meta vazias, né, só com os hidrogênios, que não estão representados aqui, e aqui na posição para, mais um grupo nitro. Tranquilo, né? Só pra gente lembrar um pouquinho dessas posições orto, meta e para, que são importantes. Esse próximo exercício, ele vai falar sobre um medicamento estimulante cardíaco que possui a forma estrutural a seguir. E aqui ele vai pedir para a gente identificar as funções químicas presentes nessa estrutura. E se eu posso dar uma dica para vocês, comecem sempre pelas que você tem mais facilidade. E, num primeiro momento, vamos olhar aqui só a estrutura. Quando eu estava fazendo vestibular, eu sempre tinha mais facilidade em identificar fenol, né? O OH ligado ao carbono o carbono benzênico, né? Do anel benzênico. Então, aqui, fenol. E vocês podem ver que só com essa informação de que a gente tem um grupamento fenol aqui, a gente consegue excluir a letra B e a letra B, aumentando a nossa chance de acerto para 50%. Então, vamos dar uma olhada nas outras estruturas químicas, nas outras funções, né, dessa estrutura química. Então, aqui, a gente tem um carbono ligado a duplo oxigênio e um nitrogênio. Isso aqui é uma função amida. Não confundir com amina, né? Amina, ele não envolve esse carbono ligado a dupla com oxigênio. E por último, a gente não pode esquecer desse oxigênio entre dois carbonos, que é uma função éter. E aí, dentre as nossas possibilidades aqui, a gente tem a letra C como a letra certa.
E como vocês podem ver, ó, a gente teria que saber a diferença, né, entre uma amina e uma amida, né, que a amina não teria esse carbono dupla O aqui. E a diferença entre um éter e um éster, sendo que o éster ele tem, né, a ligação do carbono com o dupla O, e aqui é um éter, porque é só um oxigênio entre dois carbonos. Beleza, né? Tranquilo também. O próximo exercício, ele fala sobre nomenclatura IUPAC. E às vezes pode ser um exercício que no primeiro momento ele dá uma assustada em alguns de vocês, porque a gente vê um monte de nome difícil aqui embaixo. Mas eu trouxe esse exercício para mostrar para vocês a importância da gente saber fazer a gestão eficiente do nosso tempo de prova. Porque o vestibular, infelizmente, ele não vai só olhar o quanto a gente sabe sobre um assunto, mas também vai avaliar a nossa inteligência emocional e também essa malandragem, essa malícia de ter a esperteza, às vezes, de não prestar, não gastar tanto tempo com uma questão que é mais facinha, como essa aqui, por exemplo, que eu já vou mostrar para vocês, para ter mais tempo para outras questões que são mais difíceis. E nessa aqui eu quero chamar a atenção de vocês desse segundo composto aqui, né? Que ele tem um magnésio na sua estrutura. E se vocês forem olhar, dentre as nossas alternativas, várias nem citam o magnésio aqui. Então a gente pode já excluir essa, ó, cloreto de isopropila também não fala de magnésio. E aí, antes a gente tinha 5 alternativas e passa só para 2. Cloreto de isopropilo magnésio e 2 magnésio cloropropano, mas putz, eu tô em dúvida ainda, não sei qual que é qual. Então vamos deixar essa aqui no banho-maria, vamos tentar pular para uma mais fácil. Que, por exemplo, essa primeira aqui. A gente tem uma cadeia carbônica principal de 4 carbonos, né? Que pode ser tanto essa aqui como essa aqui, equivalente. Então, vamos colocar o número nos carbonos, sendo que como o grupamento extra tá para cá, a gente tem que começar a contar por aqui, né? Para dar o menor número possível para esse grupamento. 1, 2, 3 e 4. Então, met, et, prop, but. A gente começa com o prefixo but de butano, né? Porque tem só ligações simples, e aí a gente tem um grupamento metila ligado no carbono 2. Então, 2-metilbutano, que vai ser o que está aqui na letra B e na letra D. Só que a letra D a gente já excluiu, então a gente fica só com a letra B. Tranquilo, né? E se vocês fossem olhar, a gente também tem aqui, ó, butan 2-ol, que realmente é o nome desse composto aqui. Facinho. Vamos para o próximo exercício. Então, esse aqui está falando sobre o DDT, que é um inseticida, e aí ele conta que foi sintetizado em 1874, mas isso por enquanto não importa pra gente. E aí a gente precisa saber quantos anéis aromáticos estão presentes na estrutura desse inseticida, quantos átomos de cloro e quantos átomos de carbono. E num primeiro momento é aquele exercício que assusta, né? Mas também, como eu falei antes, uma parte muito importante da prova de vestibular é ter essa inteligência emocional de não deixar o nervosismo tomar conta da gente. Então, vamos pegar lá o nome que ele deu do DDT pra gente. E se a gente for analisar, ó, dicloro, difenil, tricloro, etano. Então, a base dessa molécula é esse etano, que são 2 carbonos ligados por uma ligação simples. Vamos deixar ele já aqui. E aí, a um deles estão ligados 3 cloros, né, que está indicado aqui. Então, já vamos fazer essa ligação desses 3 cloros. E aí, esse carbono, ele já atinge a sua estabilidade com as suas 4 ligações. E essa parte da molécula está resolvida. A gente só precisa definir agora esse difenil de cloro. Então, difenil quer dizer que tem 2 anéis aromáticos ligados a esse carbono aqui. E eu vou fazer ele bem destrinchadinho, destrinchado, para ficar mais didático. Mas na hora da prova, se você não visse necessidade, não precisa fazer, porque também, né, questão do tempo é importante na hora da prova. E tadinho, ficou feio, né, esse anel benzênico. Mas tudo bem, o importante é dar para entender. E aqui também, mesma coisa. Vou colocar os carbonos aqui. E eu vou deixar para atribuir os hidrogênios, perdão, depois. É a última coisa que a gente faz. Então, vamos avaliar quais carbonos aqui ainda não atingiram a sua estabilidade com as suas 4 ligações. Então, mais um hidrogênio aqui. Um aqui.
1, 2, 3, 4, isso mesmo. Aqui. Aqui e aqui. Na verdade, eu tô esquecendo de uma coisa. Vamos desfazer esses hidrogênios aqui. Porque tem mais uma parte, olha só como é importante ter atenção, né? De cloro. Então, a gente tem 2 cloros ligados a cada um desses fenils, os grupamentos fenila. Então, um cloro aqui e um cloro aqui. Aí vocês podem me perguntar por que você colocou exatamente na posição para. Na verdade, é porque eu já tive muitas aulas de toxicologia e eu tô colando aqui com a minha memória, eu lembro. Mas, caso vocês não lembrassem, que provavelmente seria esse o caso na hora da prova, não tem problema, porque se esse cloro estivesse aqui ou aqui, a questão está perguntando só sobre o número de átomos de carbono, então isso não ia alterar o resultado final. Então, eu vou deixar ele aqui na posição certa, mas se você, caso, colocasse aqui, não tem problema, porque não ia alterar nossa resposta final. Então, agora sim, terminar de atribuir os hidrogênios. Olha como é importante deixar os hidrogênios por último, porque se eu tivesse colocado hidrogênio aqui, agora esse carbono teria fazendo 5 ligações, que não é indicado. E acho que agora sim a gente tem a nossa estrutura completa. Então vamos ver, ele pergunta sobre o número de anéis aromáticos e a gente já sabe, já tem certeza que são 2. Então a gente já pode riscar essa opção e essa aqui, porque não é um só. E aí 5 ou 5 átomos de cloro. Então 1, 2, 3, 4, 5. Realmente é 5 e infelizmente a gente não faz o desempate pelo número de cloros. E aí vão ser 12 ou 14 átomos de carbono. E aqui a dica que eu dou para vocês é tentar fazer a prova o mais organizado possível e tentar, muitos vestibulares não deixam usar canetas coloridas, né? Mas então tenta desenhar de caneta e marcar de lápis ou ao contrário, para você conseguir ir contando e ir riscando esses carbonos. Porque você teve todo um trabalho de montar a estrutura toda certinha, e às vezes por causa de nervoso, você vai contar 2 carbonos de um carbono 2 vezes e vai acabar errando a questão. Eu já fiz isso algumas vezes, inclusive com questões de contar carbono. Então, prestem atenção a esse tipo de coisa para não perder a questão por besteira, porque vocês sabem o conteúdo. Então, vamos riscando os carbonos e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de carbono. Então, a resposta certa seria a letra B. Deixa eu conferir no meu gabarito que caiu aqui. Então, essa é a questão 6, é a letra B mesmo, certinho. E aí a gente não perde a questão por bobeira e ela, no final das contas, nem era tão difícil assim, né? E vamos pra frente. A próxima questão é essa questão número 7, que ela é gigante, já dá aquela assustada logo no início. Mas, de novo, a gente não precisa se desesperar. Vamos com calma. Então, ele fala que é uma substância representada pela forma estrutural a seguir. É bastante utilizada em laboratórios de química. Falou muito para não dizer nada, né? Em virtude do seu comportamento, essa substância deve ser secada a 105 graus Celsius antes da sua utilização. Obrigada, UFPR. Várias informações que a gente não vai utilizar. Mas aí ele dá as fórmulas as massas atômicas. Então já é uma dica que talvez a gente tenha que fazer, né, a contagem da massa atômica dessa molécula aqui. E também já dá aquele sustinho, que a gente vê um potássio aqui, e eu não estou acostumada a lidar com química orgânica com potássio no meio, o que, que ele está fazendo ali, intrometido. Mas vamos dar uma olhada antes em todas as alternativas que a gente vê, que a gente tem, para primeiro ter uma ideia do que a questão é. Essa é uma daquelas questões que vão desprender um pouco mais de tempo da gente da prova. E não tem problema, porque nas outras a gente já foi esperto e já deu uma economizada de tempo. Então, vamos lendo com calma e tendo uma ideia do que a questão vai querer que a gente faça. Então, uma massa dessa substância, quando dissolvida em água, tá falando sobre fazer uma solução e qual que é a concentração. Então, a gente teria que calcular a massa molar dessa molécula. Tudo bem, o que pode ser porque, né, as massas atômicas estão aqui em cima. A molécula da substância é constituída por 8 átomos de carbono, 4 de oxigênio, 1 átomo de hidrogênio e 1 de potássio. Essa aqui, para resolver essa, se vocês achassem que essa é a certa, porque a gente tem que marcar a alternativa correta, eu acho interessante refazer o desenho aqui maior, mostrando todos os átomos. Então, como a gente teria que fazer isso para essa questão também, para calcular a massa molar, então vamos deixar ela pendurada também. O nome oficial dessa substância é tal, conhecido como conservante de produtos alimentícios. Aí você pensa, né? Se não for um conservante, eu perco a questão. Então, também
Vamos tentar nos garantir nas outras, porque a gente tem que achar só uma correta. A molécula apresentada está estruturalmente incorreta. Faz uma ligação química que contraria os princípios da química. Também, se a gente for fazer essas duas, olhando melhor a estrutura, a gente consegue decidir se isso está certo ou não. E a última é, considerando as massas atômicas, uma molécula dessa substância deve apresentar uma massa de 204 gramas. Ela tá esquisita, né? Porque quando uma molécula pesa 204 gramas, um saco de algum tipo de comida, meio esquisito, mas né, vamos vendo. Tenha esse senso crítico na hora de ler as questões, né? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer é desenhar de novo essa estrutura aqui, mostrando átomo por átomo, porque a gente vai ter que calcular a massa molar, contar o número de átomos para decidir qual dessas aqui tá certa, ou se a gente vai por exclusão e marca essa do conservante de produto alimentício. Vamos ver. Então, vamos começar pelo anel benzênico aqui. Na verdade, eu vou fazer ele exatamente na mesma posição aqui, para ficar o mais fácil possível da gente fazer a correlação entre essa estrutura aqui e essa aqui, né? As duplas ligações. Não vou atribuir os carbonos, os hidrogênios, perdão, no primeiro momento. E aí, esse CO2H é uma forma condensada da gente escrever o C dupla OH, né? CO2H. Beleza, e aí a gente tem que lidar com aquele problema que a gente pendurou para depois, que é esse carbono aí. E, de novo, né, aquele negócio que bate nervosismo, mas a gente não precisa se desesperar. Porque se a gente for lembrar da tabela periódica, o hidrogênio e o potássio, eles fazem parte da mesma família, né, da mesma linha lá. E coluna, na verdade, né, linha assim, da tabela periódica. Então, eles têm comportamentos parecidos e vão fazer o mesmo número de ligações. Então, a gente vai colocar ele exatamente aqui da mesma forma, como o hidrogênio. Tranquilo, né? E aí aqui a gente tem a estrutura quase pronta, porque a gente tem uns carbonos fazendo 3 ligações. Então, vamos colocar os hidrogênios aqui, aqui, aqui e aqui. E eu acredito que seja isso. Estrutura certinha, então agora a gente pode fazer a contagem do número de átomos. E aqui, de novo, eu vou falar para vocês que é muito importante ter a prova bem organizadinha, tentar fazer tudo bem certinho para não perder ponto por besteira, porque você fez toda essa estrutura difícil para daí contar um hidrogênio a menos e perder a questão? Não, né? Então aqui, ó, vamos pegar, eu sempre fazia assim, então eu vou ensinar para vocês o meu método e daí vocês, né, pensam que ajuda vocês mais. É sempre bom conhecer vários métodos diferentes de fazer esse tipo de questão. Eu sempre gostei de fazer essa tabelinha aqui com os números para ver cada átomo separadinho que compõe essa molécula. Não vai ficar muito bonita essa tabela, meio torta, mas tudo bem. O importante é a ideia. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente vai falar sobre, né, os átomos. Opa! Aqui no descrever. Então, aqui, átomo de carbono, átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio. E aí, o nosso querido potássio que brotou aqui no meio. Só para complicar a nossa vida. Opa, tirei do exercício. Aqui, vamos separar a nossa tabelinha. Nossa, que lindo que ficou, né? Vou pegar a linha reta aqui, que é melhor. E aí, vou separar aqui, em algumas partes, essa tabela. Aqui. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai colocar qual que é a massa atômica de cada átomo desse aqui. Então, o carbono é 12, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1 e o potássio é 39. E aqui, eu vou chamar de X, que vão ser as quantidades desses átomos
dentro da estrutura. E daí, para isso, tomar bastante cuidado, aquele negócio que eu já falei, né? Pra gente não contar errado os números de átomos. Então, eu vou pegar várias cores diferentes, se vocês tiverem essa possibilidade na hora da prova, melhor, pra gente não errar mesmo. Então, o carbono, eu vou marcar ele de laranja, vamos contar quantos átomos de carbono a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marcamos aqui o número 8. Beleza. Vou pegar outra cor agora. Vermelho para contar oxigênio. Oxigênio são 1, 2, 3, 4. Aquela olhada por cima, realmente são 4. Ok. E aí, hidrogênio. Hidrogênio a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é isso mesmo, 5 hidrogênios. E aí, potássio por último, mas não menos importante, vou marcar ele já de azul mesmo, que é um só. E aí, para fazer o cálculo da massa molecular dessa molécula inteira, a gente multiplica, né, a massa de cada átomo pela pela quantidade de átomos que a gente tem dentro dessa molécula. Bem simples. Então, 12 vezes 8 vai dar 96. 16 vezes 4, 64. Aí, 5 vezes 1, 5. E 39 vezes 1, 39. E aí, somando todos esses números aqui, a gente chega que a massa molecular dessa substância aí é 204 gramas por mol. E aí, dentre as alternativas aqui, tem essa aqui de fazer solução, né? Então, vamos fazer todo o cálculo dela para ver se ela é a certa ou não. Então, ele fala aqui que uma solução de concentração 0,25 mol por litro. Tem várias formas de fazer esse cálculo diferente. Eu sempre faço por regra de 3, porque a gente entendendo a lógica, a gente consegue fazer qualquer exercício, não só com essa molécula ou com essa concentração, né? Então, vamos ver a forma com que eu faço, vamos ver se isso funciona para vocês. Então, ele fala pra gente que constitui-se uma solução de 0,25 mol por litro. Então, isso significa que é 0,25 mols em 1 litro. Então, em 1000 ml dessa solução. 1, 2, 3 ml. E aí, ele tá falando aqui que ele fez 500 ml dessa solução. Então, são 500 ml x mols. Então, a gente tem essa relação aqui e o valor de x é 0,125 mol. Tomar cuidado, né, com essa unidade em cima dessa. Então, esse resultado sai em mol, não em ml. E outra forma de fazer esse cálculo, por exemplo, seria que de 1000 para 500, a gente vê que está reduzindo dividido por 2, né? Então, só dividir 0,25 por 2, que daria o resultado de x. Várias formas de fazer o mesmo cálculo matemático. Então, a gente tem que nessa solução que ele formou aqui, tem 0,125 mol dessa molécula. E aí a gente tem que passar isso para a quantidade de gramas, e a gente já tem essa relação estabelecida aqui pela conta que a gente fez anteriormente. Então, se 204 gramas dessa substância é 1 mol, 0,125 mol é Y gramas. Se acostumem também a usar incógnitas diferentes para cálculos diferentes, porque às vezes se o cálculo é muito mais longo e você vai chamando tudo de x, aí chega lá, está no quinto x, aí putz, mas será que é isso, é aquilo? Então, para também não gerar confusão, é melhor sempre ir atribuindo incógnitas diferentes, para a gente não se perder e deixar bem organizadinho. Então, fazendo essa multiplicação aqui, né, o 204 vezes 0,125, a gente chega em 5,5 gramas. Isso significa que em 500 ml de uma solução 0,25 mol por litro, a gente tem 25,5 gramas dessa substância, que é exatamente o que a letra A fala. Então, né, essa aqui fica como a nossa
alternativa correta. Deixa eu ver no gabarito. É isso mesmo. Então, só para a gente dar uma olhada nas outras, para ter mais certeza, né? Essa molécula é constituída por 8 átomos de carbono, ok? 4 de oxigênio, 1 átomo de hidrogênio. Não, isso é uma pegadinha. Se a gente fosse ver rápido, só tem esse átomo de hidrogênio aqui, a gente ia falar, ah, essa é a certa. Mas tem que lembrar que tem aqueles outros hidrogênios ligados aqui. Lembra que, na verdade, são 5. Por isso que tem que tomar cuidado na hora de fazer essas questões. E aí a próxima é com relação a ele ser conservante alimentício, a gente fica na dúvida, mas e passa reto, né? Ainda bem que a gente sabe que essa aqui é a certa. Então, a molécula apresentada é estruturalmente incorreta. Na verdade, se a gente for olhar, todos os átomos estão estáveis, fazendo as ligações que deveriam, então, na verdade, a estrutura está sim correta. E considerando as massas atômicas dos átomos que a compõem, uma molécula dessa substância deve apresentar uma massa de 204 gramas. E foi aquilo que eu falei antes. Não é, né, que uma molécula dessa substância apresenta a massa de 204. Essa aqui, se a gente tomar cuidado, a gente marca certa sem prestar atenção. Mas é um mol dessa substância que tem o peso de 204 gramas, né? Um mol é diferente de molécula. Então, outra importância a gente prestar atenção. E a última é uma questão da Unicamp de São Paulo, questão número 8. E ela vai contar uma história enorme sobre um medicamento, a sulfa-paraminobenzeno sulfonamida, testada, tarará. Então, vamos já marcar aqui o nome da substância. Um medicamento. Ela é estruturalmente semelhante ao ácido fólico e explica um pouco sobre o mecanismo de ação desse medicamento, né? Porque prejudica a síntese tarará, bacteriana. E aí, no final das contas, a questão é: escreva a fórmula estrutural e a fórmula molecular da sulfa, dado que o grupo sulfonamina é este aqui. Então, lembrar a diferença, né, de fórmula estrutural e a fórmula molecular. A fórmula estrutural é realmente que nem, por exemplo, essa aqui, que a gente desenhou todos os átomos bem certinho. E a fórmula molecular é quando a gente escreve, né, só os átomos e o número deles, a quantidade deles. Então, vamos por partes. Parece um pouquinho difícil, mas a gente vai dar conta. Então, a sulfa para aminobenzeno sulfonamida. E aí ele já entregou pra gente que o sulfonamida é esse ligante aqui. Então, vamos na outra parte da molécula. Para aminobenzeno. Então, a estrutura base, primeiro é um benzeno. Então, já que a gente vai ter que fazer a fórmula molecular contando quantos átomos, eu já vou tomar o cuidado de fazer a molécula bem destrinchada, mostrando todos os átomos, porque na hora de contar hidrogênio, se a gente não tem essa estrutura assim, mostrando átomo por átomo, a gente pode errar às vezes de besteira, né? Então, o nosso benzeno, duplas ligações. E aí, a gente vai ter a ligação do grupamento amino, NH2. Nitrogênio faz 3 ligações, 2 com hidrogênio, 1 com carbono, ele está estável. E aí, em posição para, a gente tem a ligação da sulfonamida. Aqui embaixo. Que, né, é o SO2NH2. Então, aqui vai ser o enxofre, fazendo todas as suas ligações. Lembrando que eu tô fazendo assim, mais destrinchado, só para vocês verem. Mas também, nesse caso, não teria problema caso vocês não soubessem que é exatamente assim a estrutura, porque ele já entregou pra gente como que é. A importância aqui é os hidrogênios. E aí vamos ver se está tudo bem certinho, todo mundo fazendo todas as suas ligações. Nitrogênio 3, enxofre 6, oxigênio 2. Certo, então aqui a gente tem a nossa fórmula estrutural do composto que é pedido. Então vamos colocar aqui embaixo, né? Fórmula. Fórmula estrutural. E aí a fórmula molecular, a gente tem que contar quantos átomos. E de novo, tomando bastante cuidado. Então, carbonos.
São só os carbonos do anel benzênico, então a gente sabe que são 6 hidrogênios. A gente tem 4 aqui, 6, 8. Aí, nitrogênios. Tem um aqui em cima e um aqui embaixo, são 2. Oxigênios são 2. E aí a gente tem, por último, só aquele enxofre que não pode ficar esquisito. Então, essa aqui é a fórmula molecular. Certinho, e daí com isso a gente finaliza essa lista de exercícios. Eu selecionei só alguns exercícios para a gente fazer juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo, podem me procurar, a gente conversa a respeito dos outros exercícios, mas eu tenho certeza que vocês vão se sair super bem. Contem sempre comigo se vocês precisarem de alguma coisa, tá bom? Até mais!